Salve os irmãos com a grandiosa paz do Senhor, amém? Motivo de alegria de estar aqui por um culto pela mocidade, né? Para junto glorificar o nome do Santo Jesus. Estou um pouco nervoso, confesso, eu não sou muito, assim, costumo ficar nervoso, mas eu não sei porquê, mas Deus sabe. Mas vamos glorificar o nome santo de Jesus, porque eu já senti a presença dele aqui, amém? Glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro. Ver meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Peço aos irmãos que quando for orar, ore por mim e por toda a minha família. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Convido a igreja de pé e eu passo a oportunidade para o irmão Marcelo Oliveira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Fico feliz por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. Estar aqui no culto da mocidade, na igreja onde eu cresci, a igreja onde eu aceitei a Jesus, a igreja onde eu dei os meus primeiros passos. Glória a Deus. Agradeço a irmã Elizabeth pela confiança de nos pôr aqui para trazer a mensagem do Senhor. Meus amados irmãos, os irmãos podem ficar de pé para a gente ler a palavra. João capítulo 14, versículo 1 em diante até o versículo 6. Meus irmãos, vamos fazer aquela leitura gostosa que só a igreja de Jacuípe sabe fazer. Eu vou ler o versículo 1 e os irmãos leem o 2. Eu leio o 3, os irmãos 4, eu o 5 e toda a igreja o 6. João capítulo 14, quem achou diz assim: eu vou para o céu. E quem não achou diz assim: eu também vou. Amém, Jesus. João capítulo 14, versículo 1. Os irmãos vão orando aí, porque Deus está neste lugar. E o Deus que falou ontem, Ele fala hoje e Ele continuará falando. João capítulo 14, versículo 1, para nós ganharmos tempo, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O 4, a igreja. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Toda a igreja. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala com o Teu povo, Jesus. Usa esse instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar glorificando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. E eu peço para o irmão Robson aí fazer aquele fundo musical que só o Senhor sabe fazer. Amém? Meus amados irmãos, lemos uma passagem a qual Jesus está falando para os seus discípulos, suas últimas palavras. Louvado seja Deus. Mas eu quero me prender um pouco no versículo 3, que fala sobre uma promessa. Jesus estava aqui na terra, viveu com os homens, e aqui está dando as suas últimas palavras. E as últimas palavras do Mestre é falando uma promessa, citando uma promessa. Meus amados irmãos, se nós formos pesquisar o que significa a palavra promessa, é um compromisso que alguém faz com outra pessoa para fazer algo ou dar algo a alguém.
Então nós vemos que Jesus aqui, ele firma um compromisso com aqueles discípulos e aqueles homens. Porém, Deus, louvado seja Deus, Ele é Deus de promessa. Vire para o irmão mais cheiroso aí que está do seu lado e diz assim: o nosso Deus é Deus de promessa. Se nós formos folhear a Bíblia e lermos o livro dos princípios, o livro de Gênesis, nós vamos ver Deus criar a terra, o universo, criar o homem à sua imagem e semelhança. E ali Deus coloca um propósito na vida daquele homem, coloca uma vontade na vida daquele homem. Porém, ele vai por outros caminhos, sem se dar conta do que estava perdendo. Nós vivemos hoje em uma geração onde pessoas são instruídas na palavra, pessoas são ensinadas baseadas na palavra de Deus, porém elas querem seguir os seus próprios caminhos, sem se dar conta do que estão perdendo. Louvado seja Deus. Então ali Adão comete o pecado da desobediência e o pecado entra no mundo. Louvado seja Deus. E ali vai passando o tempo, porém Deus, Ele não se conforma com isso. Glória a Deus. Ele, de diversas formas, vai falando com o homem. Glória a Deus. E nós vamos ver ao passar das histórias, Deus se comunicando com o homem. E como Deus, o nosso Deus é Deus de promessa, Ele não deixa, louvado seja Deus, de fazer a sua promessa. E nós vemos que Deus, o pecado vai entrando no mundo, vai corrompendo os corações de geração em geração, até chegar o tempo onde Deus quer destruir a raça humana. E Ele estava disposto a destruir, se não fosse por causa de um homem chamado Noé. Deus viu em Noé a oportunidade de recomeçar a humanidade. E ali Deus destrói a terra e as pessoas com água. E Ele recomeça tudo de novo com Noé. Louvado seja Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, que eu acho que ele está dormindo, diga assim: não importa o que você viveu. Fala com mais força, que eu acho que ele está dormindo, ele não acordou não. Não importa o que você viveu, Deus sempre está pronto para recomeçar na sua vida. Louvado seja Deus. Então Deus ali recomeça, e Ele firma um compromisso com Noé, e Ele faz a promessa. Ele diz: Noé, nunca mais eu destruirei a terra com água. Porém Noé, louvado seja Deus, vai haver algo que você vai ver, que você vai lembrar da promessa. Deus sempre deixa algo para lembrar da promessa. Ah, irmão Marcelo, mas a promessa que Deus fez já faz tempo. Essa promessa foi quando eu era pequeno, irmão Marcelo. Deus, Ele sempre renova. Ele sempre fala, glória a Deus. Ele sempre mostra novamente que a promessa está de pé. A promessa está de pé. E o tempo vai passando, e Deus chama um homem chamado Abraão, e firma o quê? Promessa. Louvado seja Deus. Ele diz: Abraão, essa terra que você está andando, todo canto que você pisar, eu darei aos seus descendentes. E ele firma ali uma promessa com Abraão. E não importava o quão cruel o homem fosse, a promessa estava de pé.
Deus tinha feito a promessa. Não importa se a humanidade pecou, não importa se você passou a sua vida toda rejeitando, a promessa foi feita. E Deus, quando Ele faz a promessa, meu irmão, se eu fosse você eu já estava dando a glória. Quando Deus Ele faz a promessa, Ele cumpre. E o povo de Israel, os descendentes de Abraão, passaram-se 400 anos escravizados, e uns olhavam para o outro e diziam: meu irmão, acho que a promessa acabou, eu acho que Deus não está mais vendo, eu acho que quando Ele falou, Ele não tinha visto que ia acontecer isso com a gente. Louvado seja Deus. Mas enquanto o povo estava no Egito aprisionado, Deus estava levantando Moisés. Enquanto você está passando por esse sofrimento, Deus está levantando Moisés para vir te dar a vitória. E ali Deus usa Moisés, louvado seja Deus, para realizar a promessa que Deus tinha feito. E vai passando o tempo, e Deus vê que a humanidade ela vai ficando cada vez mais corrompida e se afastando cada vez mais do Senhor. E Deus um dia, Ele olha para Samuel e diz: Samuel, eu quero que você vá na casa de Jessé, porque lá eu encontrei um jovem segundo meu coração, e eu quero firmar uma promessa com ele, Samuel. Meu irmão, Deus levantou pessoas e disse: vá na casa do irmão fulano, porque eu quero firmar uma promessa com ele. Eu achei um jovem segundo o meu coração. E ali Samuel vai na casa de Jessé e firma uma promessa com Samuel. Deus tinha feito uma promessa dizendo que Davi seria rei sobre Israel. Tinha várias pessoas para Deus firmar a promessa, mas Deus escolheu Davi. Louvado seja Deus. E o mais interessante é que Davi não viu a promessa se cumprir assim que Samuel saiu da casa de Jessé. Davi teve que matar ursos e matar leões. E Davi, ele diz, quando chega lá perante Saul para enfrentar mais um desafio, ele diz que ele já matou leão, ele já matou urso, e o leão tinha ido lá e pegou a ovelha, e ele correu atrás do leão. E é interessante que leão é bicho que você corre na frente, não é bicho que você corre atrás. Quem é que corre atrás de um leão? Só quem tem promessa de Deus é que corre atrás do leão, porque ele tem força para derrotar ursos, ele tem vigor para correr atrás do leão e tomar aquela ovelha da boca dele. E ele tem coragem de, quando mesmo que um exército inteiro esteja recuado com medo de um gigante, ele diz: eu vou porque Deus já me deu vitória antes, Ele vai me dar vitória agora. Então Deus está dizendo para você: eu dei vitória a você antes, eu dou vitória agora, eu vou dar vitória agora. E o tempo vai passando, meus irmãos, e a humanidade continua a se corromper. E Jesus chega ao ponto, chega a data de vir à terra. E ali ele escolhe 12 homens. 12 homens que aparentemente já estavam fracassados. 12 homens que já tinham um futuro predestinado. 12 homens que estavam predestinados a viver aquela vida sem
o extraordinário de Deus. Mas mesmo assim, Jesus chega e chama esses 12 homens. O que eu quero dizer para você nessa noite, que não importa se alguém disse a você que você estava predestinado a viver uma vida de derrotas. Não importa se alguém chegou para você para lhe humilhar e dizer para você que você não tinha mais jeito. Ei, a promessa está chegando. Jesus tinha terra, tomar esses 12 discípulos, Ele está chegando para lhe chamar. E ali Jesus chama aqueles 12 discípulos, e Ele começa a viver com aqueles discípulos. Por 3 anos, Jesus ensina, Jesus faz milagres, e aqueles homens, eles vivem o extraordinário de Deus. Porém, há momentos que Deus faz e a gente não vê, e a gente não está crendo naquilo. Às vezes Deus está mostrando na sua frente, mas você não está vendo. Aqueles discípulos, eles viam um milagre na sua frente. Ele via Jesus curar pessoas com doenças que não tinham curas. Via Jesus curar pessoas que eram enfermas desde criança. Via Deus, Jesus salvar pessoas e transformar vidas. E eles já precisavam que Deus mostrasse, que Jesus falasse: ei, a promessa está de pé. Aleluia. Ah, Senhor, mas chegou essa dificuldade. Ei, a promessa está de pé. Louvado seja Deus. Jesus passa aquele tempo, só que é chegado o tempo de Jesus subir para a glória. E agora os crentes crescerem, viverem aquilo que Deus tinha prometido. E Jesus aqui ensina e fala para eles a maior promessa de todos os tempos. Ele fala que é necessário que ele vá ao Pai, mas ele não vai simplesmente só por ir, ele vai para lugar. Então ele fala: e se eu for vos preparar um lugar, eu vou voltar para cá vocês. E ali ele firma a maior promessa de todos os tempos, de que ele viria para nos buscar. Louvado seja Deus. Só que tem essa, dá um break que eu vi. Jesus vai ao Pai. E quando ele vai, os discípulos ficam dispersos. Eles não entendem. Mesmo Jesus ensinando, eles não entendem as circunstâncias da nossa vida que nós passamos, que nós ficamos confusos. Não porque Deus quis nós fiquemos confusos, mas porque nós não entendemos o trabalhar de Deus. A Bíblia vai dizer que já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido na cruz, e os discípulos estavam todos querendo voltar para onde estavam, para onde eles tinham vindo. E 2 discípulos, que a Bíblia não vai relatar quem é, estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus já havia ressuscitado, eles não sabiam. E Jesus topa com eles, e eles estavam tão confusos, eles estavam tão incrédulos, que eles não conheceram Jesus. E eles estavam falando mal de Jesus. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão falando? E ele diz: você não sabe? Levantou-se aqui um homem que nós achávamos que era profeta, mas já faz, e ele disse que ia salvar o povo, mas já faz 3 dias que ele morreu. Já faz 3 dias que a gente não escuta a voz dele. Já faz 3 dias que a gente não sabe o que fazer.
Já faz 3 dias que nós estamos perdidos. Jesus fala, vocês não entendem. E Jesus começa a pregar, e os discípulos começam a prestar atenção, e Jesus vai caminhando e vai anoitecendo, até ele chegar em Emaús. E ali, Jesus quer ir embora, os discípulos dizem, não, vem cá, está tarde, fica aqui conosco. E Jesus chega, aí Jesus diz, tem alguma coisa para comer? E eles dão um pão para Jesus. E a Bíblia vai dizer que ao partir do pão, eles conhecem Jesus. E eles dizem, um olha para o outro e diz, é ele. Quando eles olham para frente, Jesus não estava mais. Ele diz, é ele. Eu sabia que era ele, porque quando ele falava, o meu coração ardia. Quando ele falava, o meu coração clamava. Não importa se faz 3 dias, não importa se faz 3 anos, 10, 20, o Senhor vai ter um encontro contigo. E os discípulos continuam. E quando eles recebem o Espírito Santo, que eles firmam na promessa, aí ninguém segura mais. Aí ninguém segura mais esse povo. A Bíblia vai dizer que os discípulos começam a ganhar pessoas para Jesus. E os judeus começam a ficar, que isso? Nós temos que parar esse povo. Aí Herodes se levanta contra o povo e diz, vamos parar esse povo. A gente não pode perder para esse povo. E ali ele diz, eu vou começar pelos líderes da igreja. E Deus permite que ele pegue Tiago e mate Tiago. Porém vai matar Pedro. Ele não podia, porque era na época da festa da Páscoa. Então eles tinham que deixar Pedro preso. E a Bíblia vai dizer que Pedro é preso. Só que é interessante que Pedro estava com corrente nas mãos, nos pés, com soldados do seu lado, soldados na porta, e Pedro estava dormindo. Os soldados vigiando, e Pedro estava roncando. Sabe o que é isso? É confiança. Sabe o que é isso? É confiança na promessa. A Bíblia vai dizer que a igreja estava orando por Pedro, e Pedro estava sossegado, porque ele cria na promessa. Os discípulos de Jesus, eles se apegam tanto à promessa, que ninguém mais segura. E eles se deparam com pessoas paralíticas, e eles curam. A Bíblia vai dizer que Pedro, louvado seja Deus, curou com a sua sombra. Louvado seja Deus. Até a sombra de Pedro curou. Ninguém segurava mais aquele povo, porque eles criam na promessa. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, em qual promessa? Fale para ele que ele não escutou. Em qual promessa você tem se apegado? Deus me chamou aqui para falar. Eu levantei uma promessa para uma geração. Eu levantei a promessa para um povo. Que promessa é essa? A promessa de que eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar a buscar um povo remido, lavado pelo meu sangue. Nós vivemos numa geração onde pessoas não se importam mais com essa promessa, onde pouco é pregado sobre o arrebatamento, em que se o tema da festividade foi sobre o arrebatamento, o crente não vai para a igreja. É culto de doutrina, o pastor começou a falar sobre o arrebatamento, o crente vai embora. O arrebatamento é real. Estava eu participando do Conjoade, pastor, e Deus faz uma promessa
e diz: essa geração, pastor, é a geração do toque da trombeta. Essa geração vai ser impactada com a glória de Deus, e vai ser a geração do toque da trombeta. A geração do toque da trombeta. Convido os irmãos de pé. Deus, Ele firmou uma promessa com o seu coração, com o povo, a promessa do arrebatamento. Louvado seja Deus. Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas, irmão Marcelo, esse é versículo para pregar para as pessoas que não são crentes. Não, era para pregar aqui também, porque poucos têm buscado. Invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus está aqui, meus irmãos. Então invoque o nome dEle, glorifique o nome dEle. Louvado seja Deus. Queria convidar um jovem para cantar aqui, um jovem que queira deixar Deus usar. Pode ser o grupo Som de Adoradores. Canta aqui. Enquanto isso, você vai adorando. Enquanto isso, você vai buscando aquela promessa. Diga para Deus, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu creio na tua promessa. Senhor, eu anseio pela tua promessa. Senhor, eu quero viver a tua promessa. Clame a Ele. A Bíblia vai dizer: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo o vosso coração. Então busque o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos crendo. Só quem crê, só quem crê e quer ver o Pentecoste de Deus, só quem crê. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vai adorando, não deixe a chama apagar. O fogo, ele não pode apagar. Louvado seja Deus. Então vai adorando, vai buscando aí. Oi, som. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sobre os seus temores, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
Sobre as Senhor. águas eu Tu és meu Deus, caminho, aleluia. por onde quer que chame, leva-me mais fundo do Aleluia. que Glória a já Deus. estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já tive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei. Aleluia. Glória a Deus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu Jesus. e tu és meu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero